Olá para todo mundo que está acompanhando a gente em mais uma imersão detalhada. Hoje a nossa missão é explorar algo que afeta absolutamente cada minuto do nosso dia. E que, ironicamente, a gente quase não para analisar. Exato, a gente raramente dá a análise rigorosa que esse tema merece. Nós vamos mergulhar na mecânica oculta das interações humanas. Eu estou muito animada porque, para nossa investigação de hoje, nós reunimos duas fontes fascinantes. São materiais bem robustos mesmo. Muito. E uma delas foca na construção quase cirúrgica da autoconsciência. Já outra detalha como a gente pode flexibilizar o nosso próprio estilo de comunicação. O que acaba sendo o complemento perfeito. Sim. E o nosso grande objetivo aqui é pegar essas duas fontes e extrair as ferramentas práticas desse material, para que quem nos ouve possa dominar tanto a arte do autoconhecimento quanto a forma exata como se conecta com as outras pessoas, seja no ambiente corporativo ou na vida pessoal. É um tema de uma riqueza imensa. E olha o que é fascinante aqui, é que a grande maioria das pessoas simplesmente navega pelos relacionamentos em um modo de piloto automático constante. A gente acorda e vai reagindo, né? Exatamente. Nós reagimos aos estímulos, falamos o que vem à mente, presumimos as intenções alheias, mas raramente paramos para observar o processo de comunicação de forma verdadeiramente consciente e deliberada. Essa ideia de operar no piloto automático é algo que todos nós fazemos até para economizar energia mental no dia a dia. É normal. É um mecanismo de defesa do cérebro. É. Mas as nossas fontes sugerem que o custo dessa economia de energia pode ser altíssimo a longo prazo. A abordagem proposta pelos textos é radicalmente diferente. Ela exige que a gente tome as rédeas da situação de uma maneira muito específica, quase fria inicialmente. A verdadeira eficácia interpessoal, segundo as análises, começa de uma maneira quase contraintuitiva para a maioria de nós. Ela começa com a observação pura e neutra. Essa parte me chamou muita atenção. Sim, porque a analogia apresentada é brilhante. Eles dizem que devemos agir como um bom analista de dados. Um analista de dados. Isso. Um analista coleta informações boas e confiáveis e simplesmente nota o que está acontecendo à sua volta, sem tirar nenhuma conclusão precipitada, sem nenhum viés emocional. Dá um passo para trás. Exato. Antes de reagir com raiva a um e-mail ou antes de tentar consertar um mal-entendido de imediato, o analista apenas observa os comportamentos em ação. E levando isso para a realidade de quem está acompanhando a nossa análise agora, dominar essas habilidades é o atalho definitivo para evitar mal-entendidos. Aqueles mal-entendidos que destroem projetos, que acabam com relações. É o que mais acontece no mundo corporativo. Com certeza, é a chave para liderar equipes com verdadeira eficácia e talvez o ponto mais crucial para não sentir aquela sobrecarga mental exaustiva diante da complexidade das dinâmicas de escritório. É, no fundo, sobre adquirir uma clareza que nos permite agir em vez de apenas reagir. Essa clareza é o que nos tira da defensiva. Quando a gente para de se defender, nós conseguimos nos colocar em uma posição de estratégia e de empatia real. É a diferença entre apagar incêndios o dia todo e entender como a combustão funciona para evitar que o fogo comece. Certo, vamos desvendar isso. Começando com o primeiro grande pilar que os textos nos trazem: a arte da observação e da autoconsciência. O material aponta que o primeiro passo prático é, por incrível que pareça, focar no outro antes de focar em si mesmo. Inverte a lógica tradicional, né? Inverte totalmente. Observar como as outras pessoas compreendem a si mesmas e as situações. Mas como essa coleta de dados funciona na prática de uma reunião, por exemplo? Funciona através de perguntas silenciosas que a gente deve fazer a nós mesmos enquanto testemunhamos as decisões e as ações dos outros. Ao invés de julgar logo de cara. Isso. Em vez de julgar imediatamente uma atitude, devemos pausar e fazer 3 perguntas cruciais para tentar mapear a intenção daquela pessoa. Quais seriam essas 3 perguntas? Quando vemos alguém tomar uma decisão de grande impacto, a primeira pergunta silenciosa é: o que essa pessoa estava considerando ao tomar essa decisão? A segunda é: como ela escolheu esse curso de ação específico entre as alternativas disponíveis? E a terceira:
Há algo que ela mudaria se tivesse a chance de refazer o processo com as informações que tem agora? É um exercício gigante de suspensão de julgamento. Imensurável. Porque tentar entrar na mente da outra pessoa para entender como ela deu sentido àquela situação exige abandonar a nossa própria perspectiva por um instante. Pensa bem se um colega de trabalho subitamente altera o prazo de um projeto. A nossa reação no piloto automático é a frustração. A gente fica irritada. Totalmente. Do impacto que a ação teve. E isso é muito difícil de fazer na hora. É difícil porque nós costumamos julgar os outros pelo impacto que as ações deles têm sobre nós, mas nos julgamos pelas nossas próprias boas intenções. Nossa, isso é muito verdade. Esse exercício inverte a lógica. E uma vez que a gente treina esse músculo da observação externa, o material sugere que a gente vire o espelho para nós mesmos, para aprimorar o nosso próprio autoconhecimento. E é nesse ponto que a prática exige uma presença mental ainda mais afiada. E aqui entra uma das metáforas mais interessantes do texto, que é baseada no trabalho do professor Ron Heifetz, um especialista em liderança da Harvard Kennedy School. A metáfora da dança. Exatamente. Ele introduz o conceito da sacada e da pista de dança. Isso ilustra perfeitamente essa dualidade de estar presente, mas ao mesmo tempo observando. Essa metáfora realmente captura a essência do desafio de uma forma muito visual. Heifetz explica que, como um participante ativo de qualquer situação complexa, seja conduzindo uma negociação ou gerenciando uma crise, é preciso estar lá embaixo, na pista de dança. Fazendo as coisas acontecerem. Isso. É preciso ouvir a música, interagir com os parceiros, manter o ritmo. O problema é que no nível da pista a visão é extremamente limitada. Só se vê quem está imediatamente à frente. Você acaba esbarrando nas pessoas. Bem isso. Por isso, simultaneamente, é preciso ter a capacidade de se projetar mentalmente para a sacada, olhando para baixo e observando o panorama completo da dança, incluindo o próprio desempenho. E a carga cognitiva para fazer isso ao vivo deve ser imensa. Porque quando a gente está na pista de dança, o foco imediato é não tropeçar. É responder as perguntas na reunião, é lidar com o caos do momento ali. E a pressão é alta. Muito alta. Então, estar na sacada ao mesmo tempo significa ter a frieza de se perguntar em tempo real se o tom da minha voz está muito agressivo ou se as pessoas ao redor da mesa estão acompanhando a minha linha de raciocínio, ou será que eu estou monopolizando a conversa e dançando sozinha? É a prática máxima da autoobservação. É aparecer, interagir e liderar, mas mantendo uma câmera mental no alto do salão. A grande dificuldade relatada por muitos profissionais é saber exatamente para onde olhar quando se está nessa sacada metafórica. O que de fato deve ser analisado. E as nossas materiais são bem pragmáticos quanto a isso, eles não deixam a coisa solta. Sim, eles dão um roteiro. Mentais e internos, pensamentos, sentimentos e comportamentos. A tríade clássica. O desafio é notar como nós estruturamos o pensamento diante de uma adversidade súbita. Identificar quais emoções primárias emergem antes de passarem por qualquer filtro social e mapear como essas dinâmicas internas acabam se manifestando nas nossas expressões faciais, na nossa postura física e nas nossas escolhas de palavras. Contudo, existe uma armadilha muito perigosa nesse processo de escrutínio interno. A observação produtiva exige inegavelmente uma postura estritamente neutra e livre de julgamentos de valor. Voltamos à figura do analista de dados que você mencionou. O analista frio. Frio no bom sentido. Se perdermos essa neutralidade clínica, a autoobservação rapidamente se degenera naquilo que os pesquisadores chamam de ruminação excessiva. Que é um ciclo terrível. Destrutivo. A ruminação não é coleta de dados. Ela é um looping mental de autocrítica severa e constante. O que acaba sendo completamente contraproducente para o objetivo inicial da coisa toda. Em vez de entender a dinâmica da dança para melhorar no próximo compasso, a pessoa fica paralisada no meio da pista, se punindo mentalmente por ter errado um passo 10 minutos atrás. Perde o ritmo da música inteira. É a diferença entre constatar de forma neutra que esta abordagem não funcionou com este cliente e internalizar o pensamento tóxico de que eu sou uma péssima profissional de vendas. Essa distinção é vital. E para ilustrar as consequências de quando não há esse alinhamento neutro entre o interno e o externo, o texto nos apresenta o estudo de caso de um executivo chamado John.
A trajetória dele exemplifica direitinho o que acontece quando a visão da sacada está completamente distorcida em relação à realidade da pista de dança. A história do John é muito emblemática para a gente entender isso. Ele era um gerente que acreditava piamente e que demonstrava valores de colaboração e de política de portas abertas. Na concepção dele próprio, ele era um modelo do líder empático e visionário. Na cabeça dele. Exato. Ele passava horas na sala elaborando estratégias que, na visão dele, capacitavam a equipe. O problema era o lado de fora. O problema era que a equipe dele, que estava ali na trincheira diária, percebia um comportamento dele de forma diametralmente oposta. Para o time, o fato do John ficar trancado na sala significava que ele era distante, ausente e desinteressado nos problemas cotidianos da operação. Uma falha total de comunicação. Havia um abismo quase intransponível entre a intenção interna dele e o impacto real do comportamento dele. Isso levanta uma questão importante sobre a mecânica da percepção. O que aconteceu com John foi que o canal de informação interno dele, a própria autoimagem, operava no vácuo. Estava desconectado. Totalmente desconectado do canal de informação externo, que era o feedback constante, ainda que silencioso, da equipe. E o erro comum é presumir que a virtude reside apenas na intenção. Aquela velha história de que a intenção é o que conta. Mas no mundo profissional, a intenção que não é claramente percebida pelo outro é praticamente inútil. O trabalho de desenvolvimento que precisou ser feito com esse executivo foi forçá-lo a integrar esses dois canais. Ele precisou aprender a validar se os comportamentos físicos dele estavam traduzindo os seus valores internos de forma legível para terceiros. É esse tipo de integração que alicerça o verdadeiro autoconhecimento. É um processo fascinante de calibração constante, né? Sem dúvida. A gente olha para fora para entender as pressões sobre os outros. Olha para dentro de forma estritamente neutra para mapear as nossas próprias reações. E então nós alinhamos essas duas percepções. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Agora a gente entra na segunda parte da estratégia. Porque a autoconsciência isolada é apenas a fundação. As nossas fontes avançam para a aplicação prática disso, a adaptação. Como traduzir esse autoconhecimento em flexibilidade na hora de se comunicar? A flexibilização do estilo. Trata-se de se tornar um camaleão, mas de uma maneira autêntica e estratégica. A premissa central dessa transição para a flexibilidade comunicacional é bastante libertadora, sabe? Partisse do princípio de que todo ser humano possui um estilo de comunicação preferido, aquele que consome menos energia mental da pessoa. O modo mais fácil de operar. E não há nada de errado com isso, pois nenhum estilo é inerentemente superior ao outro. O poder real, a influência genuína, pertence àquele que consegue se adaptar às necessidades cognitivas e emocionais de quem está recebendo a mensagem. Ou seja, a comunicação eficaz não é sobre quem fala, é sobre facilitar a decodificação para quem escuta. Exato. Para sistematizar isso, a pesquisa detalha 4 eixos específicos onde essa flexibilidade pode e deve ser aplicada. Essa necessidade de intervir no ambiente nos leva direto ao primeiro eixo, a flexibilização da diretividade, ou o nível de assertividade, que é, em termos práticos, o contraste entre uma abordagem reta e direta ao ponto e uma abordagem mais indireta, permeada por diplomacia e suavidade. A calibragem desse eixo depende imensamente da leitura do ambiente. Um comunicador que opera no extremo direto valoriza a eficiência da informação bruta. Ele diz as coisas exatamente como são, sem rodeios. Vai direto na ferida. Já quem opera no extremo indireto valoriza a preservação da relação. Usa de mais contexto e cautela nas palavras. O domínio dessa habilidade está em saber quando acionar cada modo. A diretividade crua deve ser empregada em cenários de crise, em situações de urgência operacional ou quando o momento exige transmitir uma autoridade inquestionável. Nesses contextos de alta pressão, a clareza absoluta é a maior forma de respeito, na verdade. Exatamente. O respeito pelo tempo do outro. Mas, por outro lado, se a situação for sensível, essa mesma diretividade pode soar como um ataque pessoal. Se o objetivo for fornecer um feedback corretivo a um colaborador cujo desempenho caiu, especialmente se houver outras pessoas no mesmo ambiente, ir direto ao ponto de forma contundente pode gerar uma postura defensiva imediata. A pessoa fecha a escuta na hora. É aí que a flexibilização para o estilo indireto se faz super necessária.
A abordagem deve ser suavizada para preservar a dignidade pública da pessoa, garantindo que o foco permaneça na correção do problema e não no constrangimento social. É a empatia tática em ação. E essa adaptação de tom direto ou indireto esbarra frequentemente em outra dimensão que o material explora a fundo: o eixo da formalidade. Este segundo eixo lida diretamente com o nível de distância social e hierárquica que decidimos estabelecer por meio da nossa linguagem. E essa é uma dinâmica que a gente presencia todos os dias, principalmente em culturas corporativas mais modernas, misturadas com setores mais tradicionais. É o choque de gerações, muitas vezes. Temos o estilo de comunicação informal e igualitário focado em nivelar o ambiente. Pessoas que preferem o uso do primeiro nome, que adotam um tom mais casual e rejeitam marcadores de hierarquia visíveis. E no lado oposto do espectro, existe a abordagem formal. Onde se usa o sobrenome, pronomes de tratamento. Isso, um uso bem estruturado de títulos acadêmicos, senhor, senhora, e uma linguagem bem mais polida e distanciada. Transitar de forma fluida entre esses dois extremos é uma ferramenta tática muito subestimada. A pesquisa orienta que o aumento deliberado da formalidade deve ocorrer em momentos que exigem gravidade ou cerimônia. Pense em uma reunião de conselho de administração, ou quando se está reconhecendo publicamente uma conquista monumental de um membro mais júnior da equipe. A formalidade aí dá peso para o momento. A introdução de uma linguagem formal nesses momentos confere exatamente esse peso institucional ao reconhecimento. Da mesma forma, é um sinal de respeito básico ao interagir com culturas empresariais mais tradicionais ou com pessoas significativamente mais velhas. Pelo menos até que se receba o sinal verde para relaxar o tom. E o movimento inverso, que é o de relaxar intencionalmente a formalidade, é a ferramenta perfeita para quando a liderança precisa parecer acessível e vulnerável. Quebrar o gelo. Derrubar os muros da formalidade no dia a dia de uma equipe de inovação, por exemplo, fomenta um ambiente onde as ideias fluem sem aquele medo constante de se quebrar um protocolo invisível. Agora, avançando no nosso material, essa leitura do público também dita a granularidade da informação que vamos passar. O que nos leva ao terceiro eixo. Flexibilizar o foco. É o eterno embate entre a visão geral e os detalhes minuciosos. Se conectarmos isso com o panorama geral das falhas de comunicação em projetos, veremos que esse eixo é onde a maioria das apresentações naufraga. Pessoas focadas em detalhes processam o mundo através de minúcias, lógicas e sequenciais. Já as pessoas focadas na visão geral precisam entender o propósito e o destino final antes de se importarem com o caminho para chegar lá. Precisam saber o porquê das coisas primeiro. O estudo ilustra essa fricção com um exemplo rotineiro e brilhante: a implementação de um novo sistema de ponto de venda. Um software de PDV em uma empresa. Nossa, é o cenário perfeito para um desastre de comunicação se a gente pensar bem. Imagina um gerente de TI que é apaixonado pelos detalhes técnicos do novo software, liderando o treinamento para toda a equipe. A tentação imediata dele é abrir a apresentação já dissecando as novas funcionalidades, falando da velocidade de processamento de dados, da arquitetura dos menus. O pesadelo de quem é de vendas. Sim. Ele começa pelos detalhes, porque é assim que o cérebro dele valida a qualidade da ferramenta. O que seria um erro estratégico colossal frente a um público heterogêneo. Em uma sala com funcionários veteranos que usam o sistema antigo no piloto automático há anos, e pessoas recém-contratadas também. Uma enxurrada de detalhes técnicos logo no primeiro slide vai gerar ansiedade e alienação instantânea. Ninguém vai prestar atenção. A recomendação da pesquisa é ancorar o conhecimento técnico em um modelo mental simples e universal primeiro. E a solução proposta no texto é de uma elegância tremenda para esse caso. Antes de sequer abrir o software, o gerente deve usar uma analogia de transição. Ele poderia dizer algo como: a nossa operação no sistema antigo era como fazer um pedido em um restaurante usando um cardápio fechado. Você pedia um item por vez de forma engessada. O novo sistema que vamos adotar hoje funciona como um buffet livre, onde tudo está visível e você mesmo compõe o que precisa com muito mais autonomia. Essa analogia cumpre um papel psicológico vital. Ela estabelece o contexto do antes e depois em poucos segundos.
O público compreende a filosofia da mudança antes de se deparar com os botões novos e menus complicados. O comunicador detalhista flexibilizou sua preferência natural para entregar a visão geral que a audiência precisava para se sentir segura. E só depois que esse alicerce conceitual é compreendido é que se deve mergulhar nas minúcias operacionais. Tudo no seu tempo. Mas olha, de todos esses ajustes que a gente está discutindo, talvez o que exija mais inteligência emocional e que é responsável pelos maiores impasses silenciosos nas empresas seja o quarto eixo: o processamento da informação. É a ponte complexa entre a cabeça e o coração. O clássico conflito humano. Lidar com fatos frios e análise de riscos versus focar no impacto humano e nas reações emocionais. Este é o terreno onde as maiores frustrações profissionais se acumulam, porque os dois lados costumam sentir que suas prioridades estão sendo invalidadas o tempo todo. Profissionais que operam primariamente com a cabeça valorizam a lógica impecável, a eficiência e a dissecação rigorosa de problemas. Os analíticos. Já aqueles que operam com o coração avaliam o sucesso através do moral da equipe, da coesão do grupo e do bem-estar coletivo. Quando esses dois perfis colidem sem nenhuma flexibilização, o conflito é inevitável. E o texto fornece algumas regras de engajamento fantásticas para desarmar essa bomba relógio. Vamos imaginar o primeiro cenário aqui. Um analista financeiro estritamente lógico e focado na cabeça precisa apresentar uma auditoria que aponta falhas processuais para um departamento inteiro. Um cenário tenso por natureza. Muito. E o gestor desse departamento toma decisões baseadas no coração e no clima da equipe. Se o analista começar a reunião disparando críticas diretas aos processos, apontando ineficiências logo de cara, o gestor do outro lado vai imediatamente erguer escudos de defesa. Ele vai perceber aquilo como um ataque ao esforço humano do time. Nesse caso, a diretriz é claríssima. O profissional analítico deve pausar a sua sede por resolução imediata de problemas. Antes de apresentar qualquer planilha ou crítica a processos, ele precisa validar o aspecto humano. Deve-se iniciar a interação reconhecendo explicitamente a dedicação extenuante que a equipe colocou no projeto. Tem que mostrar que enxerga o suor da galera. Exatamente. Enfatizando os valores e propósitos comuns que unem os departamentos. É preciso demonstrar que se importa com as pessoas antes de provar que está certo sobre os números. Uma vez que o conforto emocional é estabelecido, a mente voltada para o coração se abre para absorver os dados lógicos que vão vir a seguir. E existe o reverso da medalha, também, que é igualmente desafiador. E se quem está liderando a comunicação é alguém que processa tudo pelo coração, extremamente focado na harmonia e nos sentimentos, mas que precisa vender uma ideia para um comitê de diretoria composto inteiramente por perfis lógicos focados na cabeça. Executivos que buscam apenas o retorno sobre o investimento e cronogramas super enxutos. O risco enorme aqui é o comunicador emocional perder a credibilidade nos primeiros minutos, especialmente se ancorar os seus argumentos e intuições. Se falar eu acho que... Ou eu sinto que... A orientação do material é que esse profissional adote uma postura de extrema objetividade. É vital eliminar do vocabulário expressões baseadas em intuição como eu sinto que essa é a direção certa ou eu percebo que a equipe ficará mais feliz. Para uma mente puramente lógica, sentimentos não são métricas de negócios confiáveis. De jeito nenhum. A comunicação deve ser traduzida para o idioma dos fatos concretos, das evidências históricas e das projeções quantificáveis. Manter uma postura serena e baseada em dados garante que o público analítico não se sinta ameaçado ou frustrado por uma abordagem que eles considerariam subjetiva demais ou pouco profissional. Então, o que tudo isso significa quando a gente coloca as peças no tabuleiro? Significa que dominar a interação humana não é um dom místico, mas uma disciplina rigorosa de via de mão dupla. De um lado da equação, exige uma observação meticulosa de nós mesmos, a capacidade de atuar na pista de dança enquanto a gente se avalia da sacada, coletando dados do nosso comportamento sem ceder à tentação de uma ruminação paralisante. A parte interna do processo... Sim. E do outro lado, exige a tremenda generosidade cognitiva de sair do nosso próprio conforto para flexibilizar a nossa comunicação,
Seja ajustando a assertividade, calibrando a formalidade da linguagem, orquestrando o balanço entre o panorama geral e os detalhes, ou traduzindo nossa mensagem da lógica para a emoção e vice-versa. E a relevância prática de incorporar esses hábitos na rotina não pode ser subestimada. A aplicação consciente desses filtros de observação e adaptação atua como lubrificante nas engrenagens das relações corporativas e pessoais. É o que transforma discussões circulares e exaustivas em alinhamentos superprodutivos. É o que assegura que uma mensagem não seja apenas emitida, mas seja verdadeiramente recebida e processada sem atritos desnecessários pela mente do outro. Em última análise, a diferença entre falar sozinha em uma sala cheia de pessoas e construir pontes sólidas de entendimento. O custo de energia inicial para flexibilizar o próprio estilo é infinitamente menor do que a energia gasta tentando reparar relações fraturadas por falhas crônicas de comunicação. Isso é verdade. Há, contudo, uma semente de questionamento que essas abordagens deixam nas entrelinhas da nossa pesquisa. Uma provocação sobre o limite de todo esse processo que acho que vale a pena pensar. E qual seria o limite? Se um profissional passa o tempo todo na sacada, vigiando os próprios passos e flexibilizando incessantemente a própria comunicação para agir como um espelho perfeito das expectativas de cada audiência, em que ponto ele corre o risco de diluir completamente a sua própria voz autêntica? Onde se traça a linha divisória entre a adaptação empática, que gera resultados, e a perda gradual da própria identidade profissional em nome de uma hiperacomodação? É uma reflexão profunda para levarmos adiante. Até que ponto o camaleão lembra da sua cor original quando passa o dia inteiro se camuflando? Não é mesmo? É o paradoxo de dominar as regras do jogo a ponto de esquecer como se joga por instinto. Com essa ideia em mente, finalizamos a nossa investigação detalhada de hoje. Fica aqui um pensamento prático para a nossa audiência que acompanhou até aqui. Na próxima reunião ou conversa importante, vale a pena experimentar conscientemente pelo menos uma dessas flexibilizações. Quem sabe observar da sacada e ajustar levemente o estilo não seja a chave exata para destravar um relacionamento profissional estagnado ou solucionar um conflito recorrente. Agradecemos muito a atenção e até a nossa próxima análise.